Novidade a gente tem, dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. E a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai estar trazendo orientações e alertas para aquelas pessoas que praticam, independentemente da atividade física, levantando peso, tá certo? Essas orientações, quem vai estar trazendo na edição de hoje é Tarcísio Brandão, fisioterapeuta, já esteve aqui com a gente no programa, está retornando. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço, Dânia, pelo convite, estar aqui de volta. E está falando de um assunto bem importante, que é a fisioterapia, mas pensando no sentido não só do tratamento, como também de prevenção de lesão. Porque às vezes as pessoas, independentemente da atividade física, até pegam o peso correto, mas uma execução errada, um movimento errado, às vezes não só numa academia onde há um professor, mas, peraí que eu vou descer aqui na academia do prédio, senão eu vou correr ali, fazer um determinado exercício ali na orla, ou num parque, ou enfim, numa avenida. E aí essa execução errada acaba trazendo problemas de sobrecarga em algumas partes do corpo. Tem alguma parte do corpo que seja mais comum? Sei lá, o joelho? Vai muito de acordo com a prática esportiva, Dânia. Então, hoje em dia, a gente tem esportes que estão em alta, como a corrida de rua, o triatlo, a questão do próprio crossfit, que existe muito aquela questão de falar que o crossfit lesiona e que não é uma verdade. Na realidade, qualquer esporte tem os seus riscos, tudo vai depender da forma como ele é executado, as orientações que são passadas. E o grande problema também não consiste nem só nas orientações que são passadas, mas as orientações que são cumpridas, que muitas vezes elas não são cumpridas. E aí a gente toma bastante cuidado com isso. E até nessas postagens em rede social, foi bem interessante que recentemente eu vi uma que colocava uma receita médica e uma prescrição, uma tabela de prescrição de exercícios e perguntava qual era a diferença entre os dois. E a diferença consiste que a receita médica o pessoal segue à risca. Quando é orientação de exercícios, o pessoal não segue, muitas vezes fazem como quer. Então, aí é onde está o grande risco. Vocês têm, na clínica de vocês, avaliações que são realizadas? E que a gente também vai estar mostrando, gente, alguns vídeos aqui durante o programa de hoje e o Tarcísio vai estar explicando para vocês por que essa avaliação, o que essa avaliação demonstra. Mas hoje há avaliações específicas para você verificar se aquela atividade que você está habituado a fazer, se você está fazendo de forma correta, eu estou falando de forma correta, assim, de forma que ou sobrecarregue demais ou não, determinados pontos do corpo, articulações, enfim. Isso. Na realidade, o que é que a gente sempre fala, Dânia? O grande problema das pessoas que querem praticar uma atividade, como, por exemplo, a corrida, o pessoal acha que basta apenas colocar o tênis no pé e sair correndo. E muita gente não tem noção de como o corpo está funcionando, como o corpo está trabalhando no que diz respeito ao sistema mioarticular, como a gente fala, que é a parte de músculos, ossos, articulações. Então, o grande problema consiste em, muitas vezes as pessoas querem iniciar uma atividade, quando pensam em fazer algum exame, muitas vezes as pessoas querem fazer apenas o exame cardíaco para poder ver se tem algum risco cardíaco ou não, mas esquece de fazer avaliações para poder ver como o corpo está funcionando. Então, hoje a gente trabalha muito com os conceitos de biomecânica, que é o estudo do movimento do corpo, como o nosso corpo está funcionando. E aí, dentro disso, a gente vai ter lá as avaliações cinéticas e a gente vai ter as avaliações cinemáticas, por exemplo. Na avaliação cinemática, aquela avaliação que está estudando o movimento do corpo, desprezando as forças que estão atuando sobre esse corpo. A gente quer ver movimento. Na prática seria... É uma avaliação onde a gente está vendo como o seu corpo está se movimentando, se os ângulos, por exemplo, de flexão de quadril, de flexão de joelho, de inclinação de tronco, durante uma caminhada, durante uma corrida, estão de acordo com o que a literatura diz para aquele público-alvo. Então, a gente tem valores normativos, onde a gente vai colocar o indivíduo na esteira, a gente vai colocar marcadores reflexivos, onde a gente vai ter aí câmeras de alta resolução, pegando esse indivíduo em dois planos. Então, a gente pega em um plano posterior, que a gente chama de um plano frontal, a gente pega em um plano sagital, que é um plano lateral,
com marcadores no corpo todo e esse indivíduo vai caminhar ou vai correr, seja ele uma criança, seja ele um adulto, seja um idoso, vai correr, vai caminhar e a gente vai captar essas imagens e a gente vai traçar ângulos para ver se o corpo está trabalhando da forma correta ou não. Caso não esteja, alguma articulação vai estar sofrendo com isso, alguma articulação vai estar sendo sobrecarregada. Então, a gente precisa identificar qual é a articulação que está trabalhando de forma errada, para assim a gente conseguir corrigir por meio dos exercícios na fisioterapia. Esse é apenas um tipo de avaliação. Isso, essa é a avaliação cinemática 2D. É a avaliação com as câmeras para poder identificar o movimento do corpo. Nesse caso, isso é feito apenas para atividades como caminhada e corrida? Ou porque quem corre sabe que às vezes, ou que aquele corredor amador, né, claro, que você não sabe se inclina, às vezes, o corpo à frente, se você mantém as costas mais eretas, se você movimenta muito o braço ou se você segura mais o braço. Com o tempo que você vai praticando a atividade, essas dúvidas vão surgindo. Por exemplo, se você... como é que é passada a distância que seu calcanhar tem que tocar no chão? Isso aqui, mais ou menos, que distância deve ter para evitar... para você aproveitar melhor, tá certo, o seu impulso, e para lesionar menos. Ou seja, se a gente observar, são muitos pontos, muitas dúvidas que vão surgindo, mas que as pessoas acabam deixando passar. E muitas vezes, né, só acabam procurando quando... ai, meu joelho está doendo, ai, meu tornozelo está doendo. E, na realidade, é interessante a gente até falar, Dânia, que a questão das avaliações, elas não são feitas só para atletas. A gente não está falando de uma avaliação que é feita só para quem é corredor, para quem é triatleta. Mas a gente fala também, a gente alerta as pessoas para o dia a dia. Então, a gente avalia movimento como de uma caminhada, que todo mundo caminha, todo mundo faz suas atividades de vida diária, todo mundo faz atividade dentro de casa, subir escada, descer escada, subir em um banco para poder pegar um objeto. E tudo isso está fazendo com que a gente trabalhe com nossas articulações e muitas vezes a gente faz esses movimentos de forma errada. Então, com a avaliação cinemática, a gente não vai avaliar somente a corrida, a gente não vai avaliar somente a caminhada, que é a marcha que a gente chama. A gente pode avaliar vários outros movimentos, a gente pode avaliar o agachamento, a gente pode avaliar o sentar e levantar de uma escada, a gente pode avaliar o levantar de um peso, como no caso dos exercícios de LPO, né, o levantamento do peso olímpico. Então, a gente vê a execução do movimento para poder ver se aquele movimento está em conformidade com os valores normativos que a gente tem, com as angulações corretas, com o posicionamento de tronco, como você falou, se está muito inclinado, se não está. E aí é interessante a gente falar porque hoje em dia, eu volto a falar da questão das redes sociais, tem muita coisa que é postada e muitas vezes sem um fundamento, sem uma cientificidade. E as pessoas costumam seguir muito isso. Então, a questão de dizer, quem vai correr, inclina o tronco mais para frente, porque isso melhora e previne lesão. Estudos até mostram isso, mas a questão da mudança de um padrão, ela não pode ser feita de uma hora para outra, porque o simples fato de você inclinar um tronco vai mudar completamente a demanda muscular do nosso corpo. E às vezes a gente faz essa mudança sem aquela devida musculatura que vai ser agora recrutada, estar preparada para isso. Então, na verdade, precisa de um profissional, precisa de não apenas um professor de educação física, mas uma pessoa que seja especializada no assunto de corrida, uma pessoa que trabalha com isso daí, que vai poder orientar de forma melhor. Então, a fisioterapia, ela costuma trabalhar em conjunto com as outras áreas, nesse sentido, de fornecer os dados por meio de avaliações mais modernas, para que esses outros profissionais, em parceria com a gente, consigam desenvolver suas atividades com mais objetividade. E aí você tem duas opções. Ou você pega ali um turno, porque quanto tempo demora esse exame? Se a gente fizer os 3 exames que a gente costuma fazer, que é a avaliação cinemática 2D, que é a avaliação isocinética, a avaliação de força muscular isocinética, no dinamômetro isocinético, e a baropodometria, que é o popular teste da pisada, isso vai gastar em torno de 1 hora, 1h20. Então, ou você pega essa 1 hora, 1h20, e faz essa avaliação, ou então, e faz o acompanhamento de forma correta, ou você não faz essa 1 hora, 1h20, arrisca, tá? Tenta aí fazer teu exercício e mais adiante você vai passar 2 meses, 3 meses afastado da atividade, porque infelizmente lesionou. E aí lembra aquela 1 hora, 1h20 que você faria o exame? Bom, esse é o tempo que você vai perder em cada sessão de fisioterapia para recuperar e aí reabilitar.
E aí, você que está acompanhando o programa, sabe que às vezes são 10 sessões, 20 sessões. Então, acho para a gente começar com o pé direito aqui essa orientação, a gente já começa fazendo esse cálculo, a gente volta com o assunto daqui a pouco, depois do intervalo.